Boa tarde, queridos irmãos. Eu, recuperando minhas informações todas que eu perdi dos últimos 30 anos, eu encontrei um prefácio que eu havia escrito a pedido de um pastor, meu amigo, o pastor Roberto, da Igreja Nova Vida de Itaúna. Ele escreveu um livro maravilhoso, A Mercantilização da Fé. E me pediu. Eu fui à igreja dele 3 vezes e nas 3 vezes eu fiz minhas pregações. Sabe ele que sou um membro da doutrina espírita, do movimento espírita brasileiro. Apenas me pediu que eu dissesse que era um pesquisador em teologia, já que ele me respeitava muito e as minhas teses, os meus estudos de mais de meio século, dos quais mais de 30 anos, 35 anos talvez, versículo a versículo da Bíblia, fazendo estudos comparativos com a ciência espírita e com a física e com a mecânica quântica, como nós temos trabalhado nas nossas palestras. E então eu escrevi assim. Eu comecei colocando uma passagem de Hebreus 11, capítulo 1, dizendo que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. E como disse o professor físico, pastor de mecânica quântica, sem a fé não somos nada. Somos o universo em pessoa, como eu tenho dito nas palestras. Nos integramos ao universo, mas sem a fé não seríamos nada. A fé é nosso Senhor Jesus Cristo. Mas esse assunto, a mercantilização da fé, ele é muito grave. E no livro eu começo a escrever assim. A tradição no mundo da literatura evangélica faz da prefaciação de um livro uma exposição de alguém de maior credencial e conhecimento, o qual apresenta o autor, normalmente um novo escritor, avaliando em consequência o seu trabalho. Não é essa a minha intenção, pois assim a gente estaria desmerecendo a formidável qualidade da magnífica obra do pastor Roberto. Nesse trabalho, eu sou um simples apresentador, na verdade, um homenageado. Tive a honra de ser escolhido como pesquisador em teologia há mais de 40 anos pelo pastor Roberto da Igreja de Nova Vida de Itaúna para escrever a apresentação de seu livro, A Mercantilização da Fé. O pastor Roberto aborda com muita propriedade, à luz do livro sagrado, a perda da inocência das crianças em face da criminalidade crescente. Os velhos, mal quebrados e com olhos vazios, não encontram mais nos templos evangélicos os signos da fé que os embalou na infância, na adolescência, mocidade e madureza. Os pastores de hoje já não conseguem mais consolar suas ovelhas. A massificação da Igreja de Cristo é uma realidade indelével, eu escrevi. Os verdadeiros sacerdotes estão em profunda frustração, que o próprio pastor Roberto denota em suas nobres palavras, numa tentativa sem igual de restaurar a verdadeira Igreja de Cristo. Não devemos, amigos, como tento alguns, numa interpretação bíblica equivocada para mim, dizer que o cristianismo é o responsável pela universalização da hipocrisia. O próprio Cristo, numa atitude exemplar, não deixou lapidar a mulher adúltera. Lembram-se da passagem?
Aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Cristo aceita a hospitalidade de Zaqueu, quando este promete devolver o fruto impuro de seus roubos. Ele era um fiscal da lei. E Madalena foi a primeira a vê-lo na ressurreição. O que existe hoje de repressão, entre aspas, nas igrejas evangélicas, não foi determinado por Cristo. Os excessos repressivos, sim, foram determinados por seus apóstolos. Infelizmente, como os de hoje. Até o apóstolo Paulo sofreu os prejuízos causados pelo judaísmo farisaico. Escrevo eu, como está acontecendo em nossos dias. A atitude repressiva de Paulo, fruto das religiões pagãs da época, objetivava evitar que os cristãos retornassem à vida da imoralidade que existia desde o Egito, desde a época que eles passaram pelo deserto. Nesse ponto, o pastor Roberto recheia o seu trabalho de referências e citações bíblicas que devem ser refletidas com profundidade por todos os cristãos da atualidade, que é o que eu tenho feito nas quartas e nos sábados. O pastor Roberto deixa claro que o ponto crucial do cristianismo atual está na hipocrisia como resultado das atitudes egoístas, da falta de compreensão do verdadeiro sentido da religião evangélica como caminho e não como ponto de chegada à espiritualização do crente. A igreja evangélica é o caminho, como a igreja católica é o caminho, como qualquer igreja é o caminho. Mas não o ponto de chegada. Esse revestimento de pureza de algumas igrejas elas escondem a podridão interior de quem mercantiliza a verdadeira fé em nosso Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito Santo. Estão vendendo até azeite. Não estou criticando nenhuma igreja em particular. E nisso reage o pastor Roberto contra essa derrocada moral, porque isso é uma derrocada moral. Essa é a intenção do pastor Roberto no seu livro. Enquanto os pastores e diáconos de algumas igrejas evangélicas cantam, gritam e tentam pregar o evangelho, estamos em meio a uma derrocada moral da sociedade, provocada pelos próprios mercantilizadores da fé. Venda seu carro. Venda a sua casa e você terá sucesso. Eu sou disso, eu sou daquilo, eu sou aquilo outro. Não estou criticando nenhuma igreja em particular. O poder do cristianismo se esfacela diante do poder econômico, político e social. Temos bancadas evangélicas no Congresso. As igrejas verdadeiras se esvaziam. Os seminários católicos se fecham e a vocação para o ministério tende a desaparecer. Ninguém quer mais isso. Ninguém quer viver para Deus, para Cristo, em Cristo e por Cristo. Abrem-se concessões perigosíssimas à torta e à direito em busca de prestígio. Remendos novos em roupa velha, como nos ensinou Jesus. Milhares de igrejas e profetas de última hora aparecem diuturnamente. Cada lugar tem esquina, tem uma igreja que é colocada. Leigos aparecem, de repente, como missionários. Na verdade, apenas místicos, improvisados, voltados para os bens terrenos. Muito mais do que para os tesouros do reino dos céus, diz o pastor, com muita propriedade. Ao agir assim, o cristianismo não se declina, porém cava sua própria decadência, derrocada, e pior ainda, a sua ruína. Então, irmãos, conclamos
a que evitemos esse estado de coisas. Atente para as palavras do pastor Roberto e sua clareza em expor esses fatos como eu os estou expondo aqui agora. Atente que a ciência atual rompe com o passado. A filosofia esmigalha os tabus do homem de hoje. A única fonte de sabedoria está em Deus, Cristo e no Espírito Santo. Muito embora o sacerdócio, seja ele evangélico ou não, esteja em extinção, o que eu lamento profundamente. Então, meus irmãos, restauremos pela razão a fé em Deus, nosso Senhor. Mandemos para o passado e para o porão os símbolos, os artigos de fé, santinhos e outros apetrechos inúteis, aguinha bentas, na verdade, como testemunho de um homem morto. O homem de hoje deve se libertar de seus temores, da ilusão de sua existência atual, para viver uma vida em Cristo e por Cristo. Em paz, pois, o reino dos céus está em cada um de nós. E com isso eu digo, parabéns, pastor Roberto. Muito obrigado. Este foi o prefácio que eu fiz para o livro do pastor Roberto, da Igreja Nova Vida de Itaúna. E quem sou eu? Eu vou dizer. Um bacharel em Ciências Econômicas e Direito, ex-advogado militante, professor de Economia Aplicada ao Direito, Direito Econômico Empresarial, Direito Econômico Internacional, Direito e Economia do Consumidor, Direito e Economia Arbitral em cursos de graduação e pós-graduação, economista e perito judicial, autor de diversos artigos acadêmicos e espiritistas, palestrante em congressos e seminários, mas, para o pastor Roberto, ele me queria exatamente que eu escrevesse a última frase: diga que você é pesquisador em teologia. E eu disse, pastor, eu sou pesquisador em teologia. Que Deus o abençoe, abençoe as suas ovelhas, abençoe a sua igreja e abençoe todos os evangélicos que me escutaram, todos os católicos que me escutaram. Amém. Que Deus os abençoe.